Uma coisa que os brasileiros ficam chocados quando chegam aqui, né, em sua maioria, claro que, novamente, isso também depende de que brasileiro, de que cidade que vem, mas, por exemplo, eu vindo do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro hoje, ele tem um número de igrejas, se você atravessar a ponte de Niterói e for para São Gonçalo, você tem, a cada 2 esquinas, você tem quase que 4 igrejas, ou seja, é quase como se tivessem todas preenchidas ali com igrejas, né? Você vai tropeçando, né, de igrejas. O que acontece? O brasileiro, então, quando ele chega aqui, a primeira impressão que ele tem é: Portugal precisa de mais igrejas. Portugal precisa de mais igrejas. Agora, se a gente coloca a lente portuguesa, por exemplo, e eu imagino esse brasileiro conversando com um português que não é crente, novamente, porque é uma boa medida, né? Ele provavelmente, esse português, a resposta que um português desse daria é: mas por que tanta divisão? Para que mais igreja? Né? Se já tem uma igreja, tá bom, não tá bom? Ou seja, tem uma igreja, por que precisa ter outra? E aí a resposta, alguém crente vai dizer que não, mas é diferente, é uma outra maneira, e essa daqui, de novo, né, essa aqui vai ter fundo preto, essa aqui não, essa daqui vai tocar guitarra, essa daqui não, essa daqui vai bater palma, essa daqui não. E aí o português vai parar e vai dizer assim: mas espera aí, você vai na igreja para bater palma ou não, você vai na igreja para fundo preto ou não, você vai na igreja, ou você vai na igreja para falar com Deus, para rezar, né? Então, mostrando o quê? Qual a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é eu ir lá para me render a Deus, ponto. Então, se tem fundo branco ou preto, se tem guitarra ou não, se bate palma ou não, isso é irrelevante, né? Não é algo que está na lente da cultura portuguesa. A questão é: há uma igreja? Há uma igreja. Eu posso ir lá e partilha da mesma fé? Sim. Então, por que tem tantas? Por que tem que ter uma que bate palma e outra não? Por que tem que ter uma que tem fundo preto e a outra não? Por que tem que ter uma mais conservadora, outra mais animada, uma mais séria? Por quê? Por que não se pode ter uma igreja só? Né? Tem uma igreja. Quem quiser ir nessa igreja, vai a essa igreja e ponto. E isso é mal visto. A realidade é que, quanto mais igrejas existem, mais mal visto é o evangelho naquela localidade, porque eles percebem como uma incapacidade nossa de dialogar e trabalhar unidos, né? Então, por exemplo, isso é uma lente portuguesa. Outra coisa que choca, né? Que o brasileiro, quando chega aqui e ele vê as igrejas, ele então pensa: olha, as igrejas precisam crescer, as igrejas precisam ser maiores, né? E a verdade é que, para a lente do português, isso não é necessariamente verdade, né? E isso serve para tudo. Você perguntar para um dono de um café, né, aqui, conversar com ele e dizer sobre as dificuldades de se ter um negócio aqui, e você fala para ele: olha, por que você não abre um segundo café? Ele vai dizer para você: olha, eu já tenho um, já é difícil o suficiente com um, eu vou abrir 2. E ele vai dizer: não, Mas mas não aí eu tem ganho. essa ambição realmente Eu no. não ganho, mas você vai ganhar mais dinheiro. Ele fala: não, mas eu consigo viver com o que eu tenho. Mas você não está reclamando que é pouco? Então, é pouco, mas eu tenho, e tá bom. Então não existe, por exemplo, essa ambição de: eu tenho um café, ele deu certo, eu vou abrir uma franquia agora de cafés por Portugal. Não tem essa mentalidade, né? Existem portugueses com essa mentalidade? Certamente existem. Empreendedores, não estou dizendo que não. Mas a verdade é que a lente cultural, ela é uma lente diferente, não é uma lente de quanto mais melhor, né? Tem Então, mais a ver eu com tenho... segurança, né? Um estabelecimento sustentável do que propriamente um crescimento, né? Eu noto realmente também na cultura no geral aqui uma visão assim de: não, eu quero começar um negócio, ele dando certo, vou multiplicar esse negócio, vou virar uma franquia ou uma igreja. A gente começa com a igreja pequena, daí a gente vai para um outro espaço maior, né? Eu vejo dessa forma aqui também, né? Onde a gente está.